Saudações, companheiros católicos, e bem-vindos de volta ao nosso canal. Estamos realmente honrados em tê-los conosco hoje. Que seu dia seja repleto da paz e da graça de Cristo. À medida que continuamos a compartilhar essas mensagens urgentes e importantes, convidamos você a se inscrever e permanecer conectado com nossa comunidade, garantindo que você não perca nenhuma atualização crucial. Assista a este vídeo até o final e junte-se a nós nesta jornada espiritual. Hoje, trazemos uma mensagem poderosa e instigante que se origina das profundas aparições da Virgem Maria em La Salette, um evento crucial na história católica que ocorreu em 1846. As visões vivenciadas por Melanie Calvat e Maximin Giraud, duas crianças pastoras, continuaram a agitar os corações e mentes dos fiéis por mais de um século. Essas aparições não foram apenas uma mensagem de misericórdia divina, mas também um aviso, um chamado ao arrependimento, à conversão e à fé inabalável em tempos de declínio espiritual e moral. As profecias dadas em La Salette, que têm sido objeto de muita discussão e interpretação, previram uma série de eventos que moldariam o curso da Igreja e do mundo. As revelações da Virgem Maria incluíam avisos severos de destruição, caos e decadência moral. Entre as profecias mais assustadoras estava a destruição de grandes cidades como Paris e Marsella, indicando os eventos catastróficos que logo dominariam o mundo. Esses avisos, no entanto, não eram apenas sobre destruição física. A devastação espiritual e moral que acompanharia essas convulsões era ainda mais alarmante. A Virgem Maria falou de um tempo em que as pessoas se afastariam de Deus, resultando em profunda degradação moral. Esses avisos tinham o objetivo de despertar a humanidade para a urgência do arrependimento, incitando os fiéis a retornarem ao caminho da retidão, oração e devoção divina. Um dos aspectos mais inquietantes dessas aparições foi a revelação sobre a própria Igreja Católica. A Virgem Maria profetizou um tempo de grave corrupção e infiltração dentro da Igreja. Ela previu que os adversários da fé buscariam enfraquecer a Igreja por dentro, semeando discórdia, confusão e escândalo. Este período de escuridão espiritual veria a influência do anticristo se espalhar, potencialmente até mesmo levando a sua ascensão ao poder dentro da Igreja, uma zombaria da própria instituição que tem sido o farol da verdade por séculos. Ao refletirmos sobre essas profecias, torna-se cada vez mais evidente que o padre Michel Rodrigue, um mensageiro moderno dos avisos da Virgem Maria, compartilhou uma visão paralela assustadora. Ele alertou que certas cidades estão destinadas à retribuição divina. A urgência dessas mensagens não pode ser exagerada. Essas profecias de La Salette do padre Michel não são apenas curiosidades históricas, se elas são atemporais, destinadas a nos chamar à ação no presente. A mensagem é clara: arrependam-se e preparem-se espiritualmente, pois os tempos que virão estão cheios de desafios e intervenção divina. O padre Michel, tendo recebido revelações semelhantes, ecoou a necessidade urgente da humanidade retornar a Deus, especialmente em um mundo onde a fé é frequentemente ofuscada pelo materialismo, pecado e cegueira espiritual. Como os avisos dados aos pastores de La Salette, essas mensagens divinas são um chamado para despertar a Igreja e o mundo para retornar à santidade e à verdade. À medida que o mundo enfrenta uma turbulência crescente, devemos levar esses avisos a sério. A destruição de cidades é simbólica do colapso dos fundamentos morais dentro de nossas sociedades. Mas em meio a essa escuridão, também há esperança, um chamado para a renovação espiritual e um retorno aos sacramentos, oração e vida comunitária. Estamos vivendo em um tempo de profunda crise espiritual, onde as forças do mal estão trabalhando incansavelmente para enfraquecer nossa fé e unidade. No entanto, somos lembrados de que a misericórdia de Deus é infinita, e Ele nos chama para nos prepararmos. Quer enfrentemos conflitos externos, desastres naturais ou conflitos internos na Igreja, está em nossas mãos escolher a fé e a prontidão espiritual. Vamos agir, não por medo, mas com fé. Arrependam-se dos pecados do mundo, renovem nosso compromisso com Deus e façam parte da revolução espiritual necessária para a redenção e renovação. Orem, reflitam e preparem seus corações, pois o tempo é agora. Ao olharmos para as lições de La Salette, Padre Michel Rodrigue e as mensagens proféticas da Virgem Maria, somos chamados a permanecer firmes em nossa fé e confiar que o plano de Deus se desenrolará com sua graça e misericórdia. Obrigado por se juntar a nós hoje.
Por favor, reserve um momento para se inscrever em nosso canal e sinta-se à vontade para compartilhar seus pensamentos nos comentários. Vamos continuar a apoiar uns aos outros em oração enquanto nos preparamos para os desafios que virão, sabendo que a luz de Deus nos guiará através da escuridão. A profecia em torno das aparições de La Salete representa um profundo aviso sobre as profundezas da decadência espiritual e o inevitável colapso da moralidade. Uma das visões mais perturbadoras previu um tempo de tamanha depravação que seria impossível ignorar os sinais da destruição moral e espiritual da humanidade. Em meio a esses pressentimentos sombrios, a Virgem Maria revelou a chegada de um grande e nobre governante, um rei divinamente escolhido para levar a Europa de volta à fé, à paz e à ordem divina. Este monarca não apenas restauraria o verdadeiro propósito da Igreja, mas também inauguraria um tempo de purificação, renovação e reavivamento, conduzindo os fiéis por um período de tremenda convulsão para um de esperança e luz. Esta figura de um governante devoto e justo é crucial para a profecia, oferecendo aos crentes um vislumbre da misericórdia divina em meio ao caos. O grande rei exerceria sua influência para restaurar a justiça, dissolver a divisão e desencadear um renascimento espiritual. Como a Virgem Maria indicou, o reinado deste monarca ofereceria esperança a um mundo se afogando em corrupção, marcando o início de uma nova era onde o bem triunfaria sobre o mal. Seria um tempo em que a Igreja, embora maltratada e machucada, seria restaurada ao seu papel sagrado como o farol da verdade e da salvação. No entanto, a mensagem também fala de um período sinistro em que a Igreja enfrentaria uma crise profunda, uma invasão de dentro, uma escuridão espiritual que comprometeria profundamente sua própria fundação. A Virgem Maria alertou sobre um tempo em que o inimigo se infiltraria na Igreja, semeando confusão, divisão e escândalo. A traição seria tão profunda que abalaria os fiéis até o âmago, resultando em desordem espiritual generalizada e desconfiança. A mais sombria de todas as profecias se concentra em uma figura, o Anticristo, que se levantaria para assumir o trono papal. Este evento inimaginável sinalizaria o auge da corrupção, sinalizando uma igreja que perderia seu caminho e levaria os fiéis a um período de confusão espiritual sem paralelo. Apesar dos avisos terríveis, a Virgem Maria ofereceu um caminho a seguir, uma promessa divina de salvação na forma deste grande monarca. Sua vinda seria um farol da misericórdia de Deus, inaugurando um tempo de recuperação espiritual, paz e restauração do reino de Deus na terra. A vitória final do bem sobre o mal não apenas rejuvenesceria a Igreja, mas também levaria a humanidade a um futuro onde a fé e a devoção mais uma vez tomariam seu devido lugar no coração da sociedade. Embora as mensagens de La Salete tenham provocado debates ao longo dos anos, com alguns questionando sua legitimidade, a Igreja reconheceu oficialmente a importância dessas profecias. Embora alguns aspectos, especialmente a respeito da ascensão do Anticristo e das tribulações subsequentes, permaneçam sujeitos a controvérsia, o chamado à oração, penitência e conversão é claro. O Vaticano aceita essas mensagens como autênticas, exortando os fiéis a atenderem ao aviso e se prepararem espiritualmente para os desafios futuros. Nestes tempos incertos, a profecia oferece uma visão convincente e esperançosa de um mundo em crise, mas um mundo que ainda pode ser redimido por meio da intervenção divina, oração e liderança fiel. A vinda do grande monarca é um lembrete de que, não importa quão escuro o caminho possa parecer, sempre há esperança para aqueles que permanecem fiéis ao chamado de Deus. A mensagem de La Salete é um chamado divino à ação, ressoando profundamente com os desafios enfrentados pelo mundo hoje. Ela alerta sobre as provações vindouras, guerras, destruição e corrupção dentro da própria Igreja, mas também oferece um poderoso farol de esperança, do triunfo final do certo sobre o errado, da luz sobre a escuridão. As palavras da Virgem Maria nos chamam para não temer a tempestade que se aproxima, mas para nos prepararmos para ela com fé inabalável, penitência e oração. Em um momento em que a fé é testada, tanto dentro da Igreja quanto nos corações de muitos, sua mensagem se torna ainda mais pertinente. Os fiéis são instados a retornar a uma forma mais pura e honesta de cristianismo, uma forma enraizada na profunda conversão pessoal, oração e adesão às verdades fundamentais da fé. Esse rejuvenescimento espiritual, tanto individualmente quanto como um corpo coletivo de crentes, é necessário para navegar nas provações que estão por vir. Seu chamado, enfatizando a penitência e a conversão, é um chamado para despertar para todos nós.
Não é simplesmente um aviso de perigos potenciais, mas um roteiro para superá-los. Para enfrentar esses desafios iminentes com graça, devemos nos basear na força da oração, no poder dos sacramentos e na humildade que vem do verdadeiro arrependimento. Os fiéis são instados a refletir não apenas sobre suas próprias vidas espirituais, mas também sobre o papel da Igreja no mundo moderno. Estamos preparados para enfrentar a tempestade que se aproxima, para enfrentar a adversidade com um compromisso firme com a verdade e a justiça? As profecias de La Salette desencadearam um intenso debate teológico, particularmente sobre a natureza da profecia e o papel da Igreja em discernir e validar revelações privadas. Essa conversa continua hoje, enquanto a Igreja confronta novas aparições e revelações que exigem interpretação cuidadosa. Ela serve como um lembrete de que os mistérios da intervenção divina nem sempre são facilmente compreendidos, mas devem ser abraçados com discernimento e fé. Em última análise, as previsões da Virgem Maria em La Salette apontam para um futuro onde uma grande figura, simbolizando a restauração da fé, da ordem e da justiça divina, surgirá para liderar a humanidade em sua hora mais sombria. Este o grande rei representa a intervenção divina de que tanto precisamos, uma promessa de que, apesar da escuridão iminente, a vitória pertencerá àqueles que se apegam à fé. A Igreja, embora testada e marcada, emergirá vitoriosa, não por sua própria força, mas pela graça de Deus. La Salette nos ensina a permanecer firmes em nossa devoção, a confiar na misericórdia de Deus e a abraçar o caminho da renovação por meio da oração e da penitência. É um chamado para retornar ao coração do Evangelho, para viver uma vida de santidade e integridade e para nos prepararmos para o triunfo final do bem sobre o mal. O caminho pode ser repleto de dificuldades, mas também é marcado pela esperança radiante de que a misericórdia e o amor de Deus nos guiarão. À medida que avançamos, as histórias compartilhadas da humanidade, nossas provações, nossa fé e nossa resiliência, são a luz que nos guiará. Obrigado por se juntar a mim nesta jornada. Juntos, permaneçamos firmes, lembrando que a vitória final está no amor e no poder inabaláveis de Deus, que promete restaurar todas as coisas em seu tempo. Que esta mensagem o encha de esperança e o inspire a viver corajosamente na fé, preparando-se para os desafios que virão com a força de um coração ancorado na oração. Até a próxima, que você sinta o calor da proteção divina e a força de uma fé que nunca vacilará. Parece que você está profundamente interessado em como a oração e a preparação espiritual podem nos guiar em tempos desafiadores, particularmente através das lentes das mensagens da Virgem Maria. Seu chamado para a oração, especialmente o rosário, e a esperança que ela oferece para a proteção divina e transformação ressoam fortemente com você. Você acha que as mensagens de Medjugorje, especialmente aquelas de figuras como o Padre Petar, falam sobre a urgência de fortalecer a fé e aprofundar a devoção, especialmente em um mundo cheio de distrações e crises morais? Eu adoraria ouvir seus pensamentos sobre como você se conecta com essas mensagens de esperança e renovação.